Meus amigos, no feriadão, dia de Corpus Christi, o nosso presidente deu novamente um pronunciamento em rede nacional falando sobre a questão que envolve a economia, o crescimento do PIB nacional, e falou que não mandou ninguém ficar em casa e nem tolhiu o direito das pessoas de trabalharem para levar o sustento para dentro de suas residências. Ele foi muito claro quando falou que teve seu próprio trabalho tolhido pelo capricho por parte dos grandes articuladores políticos, vamos dizer assim, que tentam utilizar uma crise para derrubar o seu modelo de governo. E por outro lado, é preciso que se entenda o seguinte, que o nosso presidente da República vem fazendo com afinco o que refere à parte dele de incumbência em relação ao crescimento desse país. Obras federais estão sendo inauguradas e concluídas, o que não ocorria no Brasil desde o ano de 1978, quando concluída a Ponte Rio-Niterói. Afinal, nos últimos mais de cerca de 36 anos de governo da esquerda, nós tivemos grandes suspensões, até mesmo pela situação econômica do país e por pressões do Fundo Monetário Internacional. O governo brasileiro da atualidade está fazendo investimentos sem pegar um centavo de empréstimo e ainda tem pago os juros de sua dívida, que teve um resultado positivo na balança de pagamentos e no superávit comercial através do crescimento do PIB. Isso significa que o Brasil não está apenas colhendo o fruto de seus recursos, mas que o governo está fazendo a sua parte, que é a do equilíbrio das finanças públicas, para que se possa manter os juros em queda. E por outro lado, nós vivenciamos aí uma grande corrida pré-eleitoral, transições político-partidárias. Ontem mesmo em meu Facebook, quem quiser procurar pode até ver, acessa lá, Diego Santana Dignidade, que eu aceito, de grandes figuras da nossa política migrando para outras legendas que a todo custo não estão aceitando alguns posicionamentos de alguns presidentes nacionais de partidos. Um grande exemplo disso é o DEM. E eu pergunto a vocês, o próprio Ciro Nogueira, o presidente nacional do Partido Progressista, deseja o retorno do nosso presidente, a legenda que foi o principal período de ascensão política, que fez do nosso presidente, o deputado federal mais votado no ano de 2014, e o próprio presidente já disse se sentir lisonjeado por seu retorno ao Partido Progressista. E de fato, hoje, nas atuais conjunturas, nós sabemos que o PP é um partido que mais modificou as suas nomenclaturas durante a era da nova república, principalmente após chamar-se PDS, PDC, PPR, PPB e PP. E outros críticos dizem que se trata do partido mais corrupto do Brasil, pois obtinha de fato grandes esquemas na Lava Jato, nós sabemos disso. Tiveram alguns parlamentares caçados, até mesmo por delações do doleiro Alberto Youssef, o ministro das Cidades, Mário Negromonte, no governo Dilma, que caiu porque estava desviando verbas destinadas a obras de calamidade pública. E na época, alguns membros que envolvem a simpatia com o ex-governo da Rainha das Pedaladas dizia que ela estava colocando o ministro para fora porque não compactuava com a corrupção, o que era uma grande mentira, pois a pasta do ministério
continuava na mão desses partidos e tudo era nomeado pelo Congresso Nacional apenas com o intuito de abafar aquelas figuras públicas. Ou seja, por muitas vezes eles tentaram blindar diversos políticos nas articulações das bases de apoio, porque dentro desses esquemas enriqueciam-se pessoas ligadas ao governo. E se nós pararmos para analisar o escândalo dos cartões corporativos, estavam atrelados ao Denox, ao DENIT e a todas as outras repartições que faziam parte do aparelhamento político criado por um governo tirano que onerou a folha de pagamento e, além de tudo, aumentou os gastos em 380%, sem pensar nas consequências de longo prazo, quando nós tivéssemos grandes perdas de receitas devido à recessão causada por eles mesmos. Aí eles adoram dizer que no tempo deles tinha um emprego e que o país crescia. O país crescia abundantemente, vamos dizer assim, né? Devido ao fato de obter uma grande reserva em recursos naturais e, acima de tudo, o mundo estava em longa procura por petróleo. E com isso, a economia nacional ficou manipulada acima da capacidade do Brasil naquele momento. Tanto que, quando descobriram a verdade, estrangeiros daqui fugiram. Aí agora querem dizer que privatizar é entregar o país na mão dos estrangeiros. Porque a verdade, sabe como é que é? Eles é que se sentem abismados por saberem que esse governo não tem corrupção e está buscando credibilidade com o resto do mundo e não abre mão de bater metas anuais de crescimento, mesmo na pandemia. Isso não significa pensar em política, isso significa equilibrar economia e vida. E equilibrar economia e vida significa dar rumo ao país, que é o que eles tiraram: a identidade da soberania nacional em desrespeito à pátria e ao povo brasileiro. É preciso que entendamos que em todos os aspectos as articulações políticas velha partidária causaram grandes desgastes em prol de coalizões entre governo e Congresso, visando a distribuição de propina apenas para atender grandes interesses escusos, coisa que não acontece na atualidade, coisa que não acontece no meio de um governo que quer dar outro rumo e desse país, do legislativo à administração pública, com ampla modernização e mudança a partir de uma nova história que essa nação começa a escrever desde já, e que ela só teve o seu começo, mas ainda se perpetuará por longas décadas. E muitos tentam transformar personagens políticos através de CPIs das falácias e alegando que não existe tratamento precoce para a Covid-19, e outros tentam a todo custo quererem transformar falsos heróis para criar um possível adversário que venha a ser pedra no sapato do presidente. E a única pedra no sapato que se consegue é impedir a governabilidade em muitos aspectos. Mas mesmo assim, não impedem o crescimento natural de uma popularidade, visando atrair a industrialização, para que o país possa estar imune às crises internacionais, abastecendo seu mercado interno e estimulando o consumo de forma sustentável, distribuindo renda, gerando emprego e fazendo uma política limpa. O partidarismo é só uma consequência da velha legislação. Então o nosso presidente vai ter que se filiar a um partido e não tem jeito. Mas isso não significa que nós temos preferência do partido. Quando muitos falarem, o PT até hoje é o partido mais querido do Brasil. É bom lembrar que a direita não tem partido. Afinal, os discursos do Partido Novo se trata de uma direita mentirosa, que tenta fazer corredor para o ex-presidiário e, além de tudo,
fala que a ditadura foi nociva para essa nação, sem ao menos passar de fato a realidade que este país crescia de torno em 14, 15%, onde sequer cresceu 5%, a não ser pelas manipulações do Lula durante a era da nova república. É preciso que se entenda que a população cansou da política partidária. A população pensa no futuro de uma nação que não viva só de promessas, mas que busque a solução para todos os problemas que causaram o grande subdesenvolvimento que hoje nós colhemos os frutos podres dessas sementes mal plantadas que favoreceram apenas grupos privilegiados de articulações regionais. Ou seja, a República do Café com Leite acaba desde já. Isso só depende de cada um de nós na nossa consciência. Saudações conservadoras, rezemos para que essa pandemia passe, colocamos sempre a nossa fé acima de tudo. Um bom feriado. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, contra tudo e contra todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu sou o Diego Santana, se inscreva no meu canal e aperte o sininho para receber as suas notificações.